Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um podcast aqui no canal Hot to New Works. Dessa vez eu vou abordar um tema de suma importância que eu acho que não foi tratado em nenhum lugar com a completude que eu pretendo tratar nesse podcast. Bom, hoje eu estava dando uma olhada no Facebook e tinham algumas pessoas discutindo sobre o problema do carro elétrico e que está em alta, né? Essa discussão está em alta. Se o carro elétrico ele de fato é pior do que um carro a combustão, né? E os gastos de energia envolvidos para a produção de baterias e todas essas questões que, a meu ver, são chovendo molhado. Porque o maior problema da mobilidade urbana não está na matriz energética do veículo em si. O maior problema da mobilidade urbana hoje é a concentração de, de pessoas em um modal apenas, né, modal automóvel. É o sucateamento dos demais modais, né, e esse modal que é o mais utilizado, que é o automóvel, ele é extremamente pouco eficiente, porque ele ocupa um espaço muito grande e quase nunca ele está cheio de pessoas. Geralmente ele tem só o motorista e mais ninguém, né? Então, eu estava discutindo com algumas pessoas no Facebook com relação a isso, né? E eu acho que eu tenho que trazer esse tipo de percepção para vocês do porquê que a gente não consegue ter a bicicleta como um meio de transporte viável hoje no Brasil. E aí eu estou sendo hiper mega genérico, tá? Porque existem alguns lugares no Brasil onde você consegue usar a bicicleta como um meio de transporte viável, mas por que ainda é um grande problema, né? É um grande problema porque a gente tem um país que tem uma visão rodoviária. E isso não se traduz somente na forma de transporte de bens, né, entre cidades, mas na lógica como as cidades são construídas e pensadas. Então, como é que a gente pode pensar uma forma de ter a bicicleta como um meio de transporte viável? Primeiro, a gente tem que entender um conceito que já foi trazido pela Renata Falzoni e por outras pessoas que trouxeram esse conceito para o Brasil, né? Que é o conceito de que a infraestrutura gera demanda. Né? Ou seja, se a gente tem ciclovia, se a gente tem ciclofaixa, né? A gente tem uma infraestrutura básica mínima para que haja a demanda, ou seja, mais pessoas vão utilizar a bicicleta se houver uma segurança mínima para isso. Esse é o primeiro ponto, mas não é o único ponto. O segundo ponto é que, como a cidade, e aí eu vou falar do Rio de Janeiro, mas isso pode se estender a várias outras cidades do Brasil, como as cidades são pensadas com a lógica rodoviária e, e principalmente com viés de especulação imobiliária, e, enfim, tem N coisas que atravessam essas decisões, tá? Não é só a lógica rodoviária. Os centros de trabalho,
Eles estão distantes das casas das pessoas. E por causa disso, o uso da bicicleta para o trabalho, que seria o uso da bicicleta diariamente, porque a atividade de maior frequência das pessoas na vida, lamentavelmente, diga-se de passagem, é ir para o trabalho. Tá? Você é vagabundo, você está falando isso, você não gosta de trabalhar. Não, é porque eu acho que trabalhar é parte da vida. Trabalhar não pode ser a vida. Se trabalhar virou a sua vida, sinto muito, meu amigo, você já está totalmente integrado ao sistema enfim, às vezes não é opção, né? Quase nunca é opção das pessoas, mas enfim, vamos seguir porque eu não vou me alongar nesse tema. Voltando para a mobilidade urbana. Então, o que acontece? Como o trabalho fica muito distante da casa das pessoas, geralmente, as pessoas não conseguem usar a bicicleta como um meio de transporte viável para ir ao trabalho. E isso, por consequência, reduz o papel da bicicleta a um equipamento de final de semana. Né? E é o que a gente observa nos grandes centros urbanos. Um outro problema associado é que, como o nosso padrão de transporte é rodoviário, o nosso comércio foi se adequando a um padrão rodoviário. Como a violência nos grandes centros urbanos, porque as pessoas estão todas dentro de meios de transporte que custam centenas de milhares de reais, a violência ela é algo presente, é algo que está 24 horas presente e não tem mais uma área que seja 100% segura. Você sempre vai ter alguma área onde você corre risco de ter uma abordagem. Né? Como isso acontece? O comércio ele se adaptou a essa nova realidade. Ele se adaptou ao fato de que as pessoas preferem estar, entre aspas, entre milhares de aspas, seguras dentro do seu carro do que andando na rua ou andando de bicicleta. Isso fez com que o comércio se aglutinasse em grandes centros de comércio, como shoppings, galerias e né, a gente sabe, né, as mega stores, por exemplo, onde você, para acessar o interior da loja, você tem um estacionamento gigantesco, aquele padrão americano, norte-americano de comércio, por exemplo, Leroy Merlin, né, ou Leroy Merlin, como queiram. Né, para quem não conhece, é uma loja de materiais de construção. Os próprios supermercados, né, os supermercados em geral, ou estão hoje dentro de shoppings, muitos estão dentro de shoppings, ou são áreas onde você tem um grande estacionamento para veículos, né, para carros, e a porta, para você chegar até a porta, você precisa passar por grades, você precisa passar por guardas para poder chegar até a porta. Né? E aí, às vezes, você vê um supermercado imenso e você tem ali, talvez, 15 paraciclos, se muito. Estou falando num supermercado que tem suporte para bicicleta, que tem muitos que não tem. Né? Então, esse é o ponto 2 da argumentação, é que andar de bicicleta hoje não é prático do ponto de vista, no Brasil, né, que eu estou falando, não é prático do ponto de vista do dia a dia. Do dia a dia. Porque se eu quero ir numa farmácia, se eu quero ir num mercado, se eu quero ir num shopping, se eu quero ir num restaurante, eu dependo de uma infraestrutura que muitas vezes não existe.
né? Eu preciso deixar a minha bicicleta em algum lugar muito bem trancada e mesmo assim nada garante que ela não vai ser roubada, né? Ou então depredada, ou que alguma parte dela não vai ser furtada, né? Depois eu tenho que caminhar mais do que geralmente alguém que está com carro vai ter que caminhar, porque o lugar onde a minha bicicleta vai ficar geralmente é mais distante do que o lugar onde os carros vão ficar. Tá? Então, e isso tudo, volto a dizer, depende de uma infraestrutura voltada para isso que muitas lojas não têm, muitos centros comerciais não têm. Tá? O fato de usar uma dobrável para tentar contornar isso, eu já tentei e eu já me estressei e eu posso dizer para vocês que uma andorinha não faz o verão, né? Então assim, se você não tem um grupo de pessoas embarcando nessa, se você não tem uma geração que pensa dessa forma, né, de que precisa, que é importante que você possa entrar nos lugares com a bicicleta, porque isso significa autonomia, isso significa liberdade, isso significa escolha, né? Qualidade de vida, enfim, tem N coisas aí envolvidas. Se você não tem uma geração que pensa dessa forma, se você não tem um grupo de pessoas relativamente grande que pensa dessa forma, então os comércios eles não os comércios que eu digo, tanto os pequenos como os grandes, né? Tanto uma loja de shopping como o shopping inteiro, não vão enxergar a necessidade de mudar protocolos, e aí você é barrado na porta, aí você tem que se estressar, você tem que falar com a segurança, você pode ser abordado em algum lugar pelo simples fato de você estar com a bicicleta dobrada dentro do shopping, que é menor do que uma cadeira de rodas. Tá? Então, tem esse problema que é o ponto 2 da praticidade, né, no ponto de vista mais profundo da palavra, né, que simplesmente não é algo viável se você quiser fazer as coisas do dia a dia sem que você tenha um estresse envolvido nessas coisas. Né. O terceiro ponto, né, que eu enxergo é com relação à cultura. Né. Culturalmente, as pessoas têm uma ideia errada, por ignorância mesmo, de que o ciclista está errado. O ciclista está errado. Ele está errado porque ele está andando na rua. Né? E aí a primeira coisa que falam é assim, as pessoas que defendem o uso da bicicleta como um transporte ativo. Né? Assim, poxa, mas ali não tinha uma ciclovia, né? Poxa, mas ali não tinha um acostamento. Né? E aí, se tivesse, nada disso teria acontecido. Né? E na verdade, a gente tem uma cultura muito errada. Né? Porra, se não tinha uma ciclovia, se não tinha uma ciclofaixa, e o cara estava rodando ali, o cara estava errado. Ele devia ter noção de que ele não deveria estar ali, quando na verdade sim, ele deveria estar ali, porque por lei é garantido esse direito a ele, e errado é aquele que atropela, sob qualquer pretexto, mesmo que o cara estivesse errado, mesmo que ele fosse atropelado, o errado é a pessoa que atropelou. Tá? Que é a mesma coisa. Eu tenho uma pessoa querendo atravessar uma rodovia, fora da faixa, fora de, um, de uma passarela, enfim. Essa pessoa claramente está errada. Né? Mas cabe aos motoristas prestarem atenção nos bordos da pista para perceberem se tem alguém que está na iminência de atravessar aquela pista. E se isso acontecer, eles precisam tomar as atitudes, né, cabíveis para que a segurança seja garantida para aquele indivíduo mais frágil, ou seja,
a pessoa, né? E eu falo isso porque tem muitas pessoas que usam a bicicleta como meio de deslocamento que nunca foram motoristas. Eu falo do ponto de vista de alguém que já rodou muito de carro, tá? Então, assim, você precisa estar alerta, você precisa estar atento, a responsabilidade é sua. Você que está com uma arma de 2 toneladas e blau se movendo a mais de 70 km por hora. A culpa é sua se você fizer merda. Entendeu? É simples assim. A culpa é sua. Mas a gente vive num país onde, e eu vivo num país e numa cidade, né? Onde as pessoas não querem ter responsabilidade de nada. As pessoas querem fazer merda o tempo inteiro, com todo mundo. E quando essas merdas que elas fazem dá uma merda federal, né? Quando dá um grande problema, a primeira coisa que elas fazem é sair do carro, apontar o dedo para a vítima e falar que a culpa é da vítima. A culpa nunca é delas. Ninguém chega e fala, putz, cara, me desculpa, eu errei. Ninguém faz mais isso. Isso não existe. Tá? Isso não existe. As pessoas não pedem mais desculpa, as pessoas não assumem mais os seus erros, as pessoas querem apenas culpabilizar os outros, normalmente a vítima. Então, o que a gente precisa para mudar esse contexto inteiro? Eu nem sei quantos minutos já tem esse vídeo, mas a gente vai chegar no final muito em breve. O que a gente precisa para mudar esse contexto? Esse contexto ele só pode ser mudado de uma forma, e somente de uma forma, que é a forma política. Porque, veja bem, nós não temos uma quantidade significativa de pessoas rodando de bicicleta no Brasil para que isso seja algo relevante para impactar o comércio e forçar o comércio a mudar a forma como ele se organizou. Nós temos uma maioria de pessoas que andam de carro. Tá? Nós também não temos uma população que é exatamente muito estudada, muito inteligente, tá? E muito sagaz nas coisas para perceber quais são as melhores práticas de transporte público, né? De mobilidade urbana e por conseguinte, transporte público. O transporte público ele foi propositalmente sucateado porque ele é feito para ser ao mesmo tempo um problema, ele é feito para ser ruim para que você compre um carro, e ele é propositalmente feito dessa forma porque é para ser utilizado por pessoas que estão à margem. Não são pessoas que devem ter conforto. Essa aqui é a grande verdade. Né? Os governos não pensam na população como uma massa de pessoas individuais que têm direito à dignidade. Não é visto dessa forma. Né? O governo ele olha como uma massa de números que precisam se deslocar para atender, para cumprir trabalho, para produzir trabalho, gerar dinheiro para quem interessa. E geralmente quem interessa não usa esses transportes. Geralmente quem interessa está dentro de uma BMW, está dentro de um Land Rover, está dentro de um Jaguar. Né? Essas pessoas são as pessoas que interessam do ponto de vista político, não são as pessoas em geral. Tá? Isso eu estou falando de forma extremamente generalista. Tá bom? Então a única forma da gente resolver esse problema é a gente ter participação política. Então, ou as pessoas que querem que haja uma promoção da bicicleta como um meio de transporte viável entram para partidos políticos, trazem essa questão como uma pauta muito importante, ou então essa pauta não vai ser posta nunca como algo importante e a lógica não vai ser modificada.
Não vai ser modificada pelo simples fato de que em todos os países onde a gente teve a modificação da lógica de mobilidade urbana radical, isso não partiu de cima, isso partiu de baixo. Isso partiu de uma população esclarecida que enxergou no transporte tradicional algo inviável e que atrapalhava os negócios. Porque, veja, por exemplo, quando a gente fala de Holanda, né, o que aconteceu na Holanda foi, antes de tudo, algo relacionado a negócios. A população começou a reclamar pelo excesso de carros que estava atrapalhando a circulação de pessoas, que estava atrapalhando o comércio local, que era um comércio de rua, porque era um comércio muito antigo e era um comércio de uma época em que as pessoas andavam a pé. Por conta disso, começaram a banir os carros dos grandes centros urbanos e substituir isso por ciclovias. O resultado disso foi um ganho do ponto de vista econômico, porque pessoas que andam de bicicleta consomem na rua, em comércios de rua, né? Houve um aumento da expectativa de vida, o que desafoga o sistema de saúde público, o que desafoga o sistema previdenciário em geral, porque você, com pessoas com maior expectativa de vida, você consegue alongar o tempo de vida útil dessa pessoa do ponto de vista de trabalho. Né? Você diminui acidentes de trânsito que causam problemas, você melhora a fluidez de pessoas, né? A fluidez do fluxo de pessoas na cidade, o que aumenta por si só a eficiência do consumo das pessoas na cidade, e você incentiva essas pessoas a consumir mais, porque essas pessoas vão ter a mobilidade garantida, e isso incentiva definitivamente o consumo. Um outro fator é que se você usa a bicicleta como um meio de transporte principal, você descentraliza os seus gastos com transporte. Porque, ok, hoje, se você usa um carro, você gasta com gasolina, você gasta com manutenção, você gasta com IPVA, você gasta com licenciamento, você gasta com pneu, enfim. Né? Você tem todos os seus gastos de transporte centralizados no veículo. Quando você anda de bicicleta, você descentraliza isso, porque você insere nos seus custos de transporte a sua bicicleta em si, a manutenção da bicicleta, e aí você tem os acessórios da bicicleta, você tem a mochila que você vai comprar para andar de bicicleta, o tênis que você vai comprar para andar de bicicleta, a alimentação que você vai ter para você poder se deslocar nos lugares, né? Eventualmente você vai fazer uma cicloviagem com a sua bicicleta e aí o seu dinheiro ele vai poder ser mais bem investido no lugar onde você vai, porque você vai ter economizado com o transporte, porque bicicleta é infinitamente mais barato do que carro. Enfim, o dinheiro que as pessoas gastam com financiamento de carro, com manutenção de carro, com gasolina para o carro, com estacionamento para o carro, são descentralizados e passam a ir para o comércio. É uma quantidade de dinheiro absurda que deixa de ficar nichada em uma área só e passa a ser distribuída para outros tipos de comércio, né? Outras áreas da economia que vão se beneficiar desse dinheiro extra em circulação. Isso gera mais empregos, que gera mais consumo. Ou seja, o problema que a gente tem hoje de mobilidade urbana, ele não está simplesmente ligado à qualidade de vida das pessoas. Ele é um problema do ponto de vista econômico seríssimo. Ele é um problema do ponto de vista de distribuição de renda seríssimo. E ele precisa ser resolvido do ponto de vista político, porque se ele for ser resolvido
através das pessoas pura e simplesmente, sem nenhuma organização política, não será resolvido. Nós teremos pessoas morrendo todos os anos, nós teremos manifestação todos os anos e nada irá mudar, porque o cidadão normal, o cidadão comum, ele não irá aderir à bicicleta, porque tudo é feito para que a bicicleta não seja utilizada como meio de transporte padrão, porque não interessa os grandes interesses das montadoras, não interessa os grandes interesses dos políticos em vigor e não interessa a lógica que foi instituída rodoviária que moldou o comércio moderno nos grandes centros urbanos do Brasil. E é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá aquele like. Se gostou, mas ainda não está inscrito no canal, se inscreva e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.